Dia do nascimento, vença seus desafios de forma inteligente. Por quê? Porque com a numerologia você tem o autoconhecimento e através do autoconhecimento você pode ter decisões mais acertadas e assertivas. Então nós começamos com os números básicos, que é o dia do nascimento. Ah, galera, mas nasci no dia, por exemplo, hoje é 19, quem nasceu no 19 dá 1. Então 19 e 28 dá 1. Então seriam números dígito único 1. A gente soma o número duplo. E esses números simples ou básicos, né? Eles têm uma relação com o nosso lado material. Ele é mais relacionado com o nosso material. Os duplos com a questão espiritual. Então nós temos aí os números básicos de 1 a 9, começando no 0, que é o número 0, né? Que é aquele que contém todos os números, né? Se a gente somar 360 graus, a gente vai ver que dá 9. Então, nós temos nesse círculo os 9 números, indicando, né? O 0 indica a divindade, né? E depois nós temos os números de 1 a 9, porque depois de 9 tudo se repete. 10, 11, 12, você vai somando e aí vai dando os números únicos. Esses números únicos, eles são arquétipos, modelos de existência, números que nos dão características para tudo que tem na vida. Tudo que existe na natureza é regido pelos arquétipos. Existem vários tipos de arquétipos e nós temos arquétipos dos números também, que está ligado a uma linguagem universal. Dentro desses números de 1 a 9, nós temos as polaridades, como tudo na natureza, né? Dia, noite, calor, frio, masculino, feminino. Os números também têm a sua polaridade. E hoje nós vamos falar, né, basicamente na polaridade positiva, fazendo alguns comentários aí, dando um saborzinho aí mais interessante para essas características, tá? Então existe uma polaridade positiva e negativa, não é nem bom e nem ruim, porque os números são o que são, né? Então, Valéria, como é que é essa questão do negativo? Na verdade, assim, o ser humano utiliza o número, e quando ele utiliza o número, ele pode usar através do seu livre-arbítrio. Então, o que acontece? Esse livre-arbítrio pode ir por um lado ou pode por outro lado, por causa das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, nós temos a polaridade positiva no número e a polaridade negativa. Tudo vai depender de como a gente lida com esses números na nossa vida. Ah, mas Valéria, mas eu não conheço. Bom, aí você precisa realmente conhecer o que significam os números e dentro da sua numerologia, porque existe o número encaixado lá no seu estudo numerológico e aí vai ter uma conotação, uma explicação bem personalizada. Então, a maneira que nós lidamos com os números é que vai determinar a polaridade positiva ou negativa. E essa relação, ela tem 3 características que eu costumo explicar como importantes. Uma delas é a polaridade positiva. Ai, isso é maravilha, seria ótimo que todos nós usássemos nossos números de forma positiva. Nós não estaríamos na Terra, né? Porque se nós tivéssemos uma perfeição, não estaríamos aqui, porque nós vemos que nós temos muitos desafios e esses desafios, muitas vezes, eles se tornam problemas para nós, né? Nós temos dificuldade de lidar e é justamente por quê? Porque certos números que estão ali dentro do nosso estudo, ele pode demonstrar uma dificuldade que a pessoa tem que ultrapassar, mas muitas vezes as pessoas não têm esse autoconhecimento. Por isso que eu falo que uma das ferramentas excelentes para ter o autoconhecimento é a numerologia. Então, a primeira relação com os números seria de harmonia. Beleza, equilíbrio e polaridade positiva. Mas não é sempre assim. O que é mais comum é a pessoa ter o efeito gangorra, né, que eu chamo. Uma hora a pessoa está de um lado, está no positivo do número, às vezes ela está no negativo, às vezes ela tem dificuldade, então ela fica naquele sobe e desce como se fosse uma gangorra. Ou uma montanha-russa, né? Tem pessoas que vivem assim com os números, né, com a vida, uma montanha-russa. Isso é uma condição normal até certo ponto, porque as pessoas precisam ter um parâmetro, né? Porque as pessoas acham que o negativo é negativo, 100% negativo. Então não existe essa coisa de 100% positivo, 100% negativo. Não é assim. Tudo tem a sua função na vida. E até o lado negativo, ele nos ensina que nós podemos ser melhores. É por isso que estar no negativo não significa 100% ruim. Nós precisamos conhecer esse nosso lado, né? Que é o lado da nossa sombra, um lado nosso que é rejeitado, um lado nosso que muitas vezes nós não gostamos ou aprendemos a não gostar, inclusive lá na mais tenra idade, e a gente segue a vida, né? Carregando
Até o que as pessoas, né, falam que é karma, muitas vezes não é. Muitas vezes são aspectos da nossa personalidade que precisam ser aceitas, curadas, para que nós integremos esses dois lados, né, da luz e da sombra, para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa. Agora, existe uma relação que é a mais negativa de todas, que é a do bloqueio. Como é que é isso, Valéria? Do bloqueio. Bloqueio é quando a pessoa ela fica mais no lado negativo do que no positivo. Ela não fica no efeito gangor. Ela tem tanta dúvida daquilo que ela vive que ela acaba indo para o lado negativo. Se a pessoa tiver tendências para o negativismo, que isso pode ocorrer, tá? Ela pode ter números que levem à tendência mais negatividade. O que acontece? Aí ela bloqueia esse número, um determinado número dentro do quadro, né, desse mapa numerológico dela. E aí o que acontece? Ela não vive a experiência do número, ela negligencia esse lado, que seria um lado para ela aproveitar na vida, em seu próprio benefício, e não acontece isso. Daí o que vai acontecer é que ela vai ter, aos poucos, bloqueio no restante do estudo. Tô falando de estudo, gente, mas eu vou dar uma palhinha. Eu até fiz um quadro aqui, olha. Porque eu não lido com um número só. A gente tá falando só sobre o número do nascimento hoje. Mas, na verdade, assim, eu quero mostrar como é que é o mapa que eu faço. Olha aqui. É um quadro onde eu vou fazer os cálculos, vou encaixar os números. Então, se a pessoa, por exemplo, ela deixa negativo um dos números, né? Vamos que ela deixe um dos números aqui do nome dela, que é o perfil, né, psicológico dela. O que acontece? Não fica somente aqui bloqueado. Esse número, ele começa a reverberar no restante do mapa. O que acontece? Esse negativo, que era apenas um número que estava negativo, ele acaba reverberando no restante do mapa. E aí o que acontece? Vai ficando, o mapa, o estudo da pessoa vai ficando bloqueado. E aí a pessoa, quando me procura, geralmente ela já tem bloqueios já no meio do caminho e não está em um lugar só. Então a gente tem que destravar através de orientações ou através de terapias para que ela possa seguir o rumo.